Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema assim fundamental para entender como o Estado brasileiro opera, sabe? A organização da administração pública. Vamos tentar decifrar essa estrutura toda que o governo usa para prestar serviços e cuidar do que é de todo mundo. A nossa conversa vai partir de um material bem focado em noções de organização administrativa. A ideia é clarear esse assunto que, olha, é crucial para quem está na batalha do direito, né? Especialmente aí na preparação para concurso público, para a OAB, vira e mexe está lá no edital. O foco vai ser entender bem a diferença de administração direta e indireta, conhecer quem são as entidades da indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e os princípios, o controle por trás disso tudo. Então bora lá desempacotar isso. Para começar, assim, o que exatamente é essa tal de organização administrativa? O material define como o conjunto de órgãos, de entidades, que o Estado monta para poder agir. Faz sentido. Exatamente. É a máquina pública em ação, né? Tentando atender ao interesse coletivo. E a primeira grande divisão, assim, que a gente precisa dominar e que, olha, cai demais em prova, é essa: administração direta versus indireta. Pegar o jeito dessa diferença é o primeiro passo para quem está estudando para concurso. Vamos então na direta primeiro. O material diz que são os órgãos da União, estados, DF e municípios. Certo? Isso. E as características-chave que ele traz? Não tem personalidade jurídica própria, não tem patrimônio próprio, nem autonomia administrativa financeira. Exemplos que vêm na cabeça: ministérios, secretarias estaduais, municipais. Parece ser o próprio governo atuando sem intermediários, né? Perfeito, é isso mesmo. São partes, assim, integrantes da própria pessoa política, União, Estado. Eles não existem de forma separada, sabe? As ações deles são ações do próprio ente estatal. E um ponto que as bancas de concurso exploram sem dó é justamente essa falta de personalidade jurídica própria. Ah, isso é detalhe de prova, então. Com certeza, uma questão clássica de múltipla escolha pode pedir para identificar uma característica da administração direta e a resposta quase sempre vai gerar em torno disso: ausência de personalidade jurídica. São vistos como centros de competência, não como pessoas separadas. Entendido. A direta é o ente agindo ele mesmo. E a administração indireta? Aqui a coisa muda, né? O texto fala em entidades com personalidade jurídica própria, CNPJ próprio, criadas por lei ou autorizadas, com patrimônio, autonomia. É aqui que a estrutura fica mais, digamos, complexa para quem estuda. Sem dúvida, aqui entra a tal da descentralização administrativa. O Estado, em vez de fazer diretamente, ele cria outras pessoas jurídicas, as entidades, para executar certas atividades. A ideia é buscar mais especialização, talvez mais agilidade. Mas elas não são totalmente livres, né? Não, de jeito nenhum. Essa autonomia não é total. Elas continuam vinculadas à administração direta. Existe um controle, chamado controle finalístico ou tutela administrativa. Atenção a essa palavra: vinculação. É diferente da subordinação hierárquica que existe lá dentro da direta, entre um chefe e um subordinado, por exemplo. Ah, boa diferença. Vinculação na indireta, subordinação na direta. Exato. E pode apostar que as bancas adoram testar se o candidato sabe essa diferença. É um conceito-chave. Certo. E quem são essas entidades da indireta? O material que a gente está usando destaca 4 tipos principais. Vamos dar uma olhada em cada uma, pensando em como isso aparece nas provas. Começando talvez pelas autarquias, tipo INSS e Banco Central. Perfeito. As autarquias são um ótimo ponto de partida. Elas são entidades de direito público. Atenção, sempre direito público. E um detalhe crucial para a prova: são criadas diretamente por lei específica. A lei não só autoriza, ela cria a autarquia. Ah, a lei já cria direto. Isso. O objetivo delas é fazer atividades típicas do Estado, só que de forma descentralizada. O INSS na Previdência, o Bacen na regulação financeira, as universidades federais, os conselhos profissionais como CREA, CRM, são todos exemplos. E por serem de direito público, tem alguma vantagem para elas? Tem sim, e isso cai bastante. Elas gozam de prerrogativas processuais,
como prazos em dobro para se manifestar no processo, segundo o CPC atual. E os bens delas são impenhoráveis, não podem ser penhorados para pagar dívida. Seguem o regime de precatórios. Saber essas prerrogativas é fundamental para a prova. Entendido. Criadas por lei, direito público, prerrogativas. Agora, e as fundações públicas? O material diz que podem ser de direito público ou privado. Isso parece que pode gerar confusão, né? E, claro, questão de prova. Como é isso? Aqui o candidato tem que ter atenção redobrada, viu? A natureza jurídica da fundação pública, se vai ser de direito público ou privado, vai depender do que disser a lei que autorizou a sua criação. Opa, então a lei autoriza, não cria direto como na autarquia. Exatamente. Olha o detalhe aí, que as bancas adoram. A lei autoriza a criação da fundação. A personalidade jurídica dela só nasce mesmo com o registro dos atos constitutivos. A autarquia não, a lei já cria. As fundações são para fins de interesse social. Cultura, pesquisa, assistência, meio ambiente, geralmente tem um patrimônio destinado para isso. E a diferença prática de ser de direito público ou privado? Se a lei definir que é de direito público, ela vai ser muito parecida com uma autarquia. Às vezes chamam até de fundação autárquica. Vai ter as mesmas prerrogativas. Agora, se a lei optar pelo regime de direito privado, ela se aproxima mais das regras do Código Civil. Mas, atenção! Mesmo sendo de direito privado, ela não escapa totalmente do regime público. Tem que fazer concurso para contratar pessoal, geralmente pela CLT, tem que licitar para contratar bens e serviços e está sujeito ao controle do Tribunal de Contas. Entendi. Exemplos seriam tipo a FUNAI ou aquelas fundações de amparo à pesquisa, as FAPs. Isso mesmo. Identificar o regime público ou privado e o que isso implica é exercício constante em prova. Tente ler a lei que autorizou a criação dela. Certo. Então, nas fundações, a chave é olhar a lei autorizadora. Agora, indo para as entidades que mexem mais com economia. Empresas públicas e sociedade de economia mista. Ambas são de direito privado, confirma o material. Isso significa que elas funcionam como uma empresa qualquer do mercado. Sim e não. Elas são pessoas jurídicas de direito privado, mas não é tão simples assim. Não funcionam exatamente como uma empresa privada comum. Elas também precisam de autorização em lei para serem criadas e podem tanto explorar atividade econômica, competindo no mercado mesmo. Tipo Petrobras, Banco do Brasil. Exato. Ou podem prestar serviço público, como os Correios, a Caixa Econômica Federal. A diferença fundamental entre as duas, e que é questão certa em prova, está na composição do capital. O dinheiro que forma a empresa. Isso. Nas empresas públicas, o capital é 100% público. Todo o dinheiro vem da União, dos estados, do DF, dos municípios ou até de outra entidade da administração indireta. Exemplos clássicos: Caixa Econômica, Correios. Capital totalmente público. E nas sociedades de economia mista? O nome já dá uma pista, né? Mista. Exato. O capital é misto, tem dinheiro público e dinheiro privado. Mas e aqui está o pulo do gato para a prova. O controle acionário, ou seja, a maioria das ações que dão direito a voto, tem que ser do poder público. O governo tem que mandar na empresa. Entendi. Mesmo com sócio privado, quem manda é o governo. Isso. E tem outro detalhe importante para diferenciar. A sociedade de economia mista obrigatoriamente tem que ser constituída como sociedade anônima, uma SA regida pela lei das SAs. O Banco do Brasil, a Petrobras, são SAs. E a empresa pública pode ser outra forma? Pode. A empresa pública pode adotar qualquer forma admitida em direito, como uma limitada, LTA, por exemplo, embora muitas também sejam SA, como a Caixa. Mas a sociedade de economia mista tem que ser SA, para resumir para a prova. Empresa pública igual a capital 100% público, forma societária livre. Sociedade de economia mista igual a capital maioria pública, forma obrigatória de SA. Claríssimo. Diferenças cruciais no capital e na forma. Mas e o dia a dia delas, o regime jurídico? Sendo de direito privado, elas podem contratar funcionários sem concurso, fechar contrato do jeito que quiserem? Aí que está outra complexidade que as bancas adoram explorar. O regime delas é chamado de híbrido, misturado. Em regra, para contratos, para relação de trabalho, vale o direito privado. O regime de pessoal é o da CLT, geralmente. Mas tem que ter concurso. Tem.
Mesmo sendo CLT, a admissão é por concurso público, obrigatório. Isso está lá no artigo 37 da Constituição. É outro ponto-chave. Agora, apesar de serem de direito privado, como elas mexem com dinheiro público e têm um objetivo de interesse coletivo, elas sofrem várias regras do direito público. Ah, não é liberdade total, então. Não, principalmente em licitações e contratos. Tem que seguir regras específicas. A Lei das Estatais, a Lei 13.303 de 2016, veio justamente para detalhar esse regime especial para elas, principalmente as que exploram atividade econômica. Entender essa mistura de público e privado é essencial. Uma questão pode pedir para comparar o regime de pessoal de uma autarquia, que é estatutário, com o de uma empresa pública, que é seletista, mas com concurso. Tem que estar atento. E é bom lembrar, né? Toda essa estrutura, direta, indireta, não funciona de qualquer jeito. Tem princípios por trás. O material destaca os básicos da organização, legalidade, finalidade, sempre o interesse público, eficiência, razoabilidade. E, claro, tem os princípios gerais do artigo 37 da Constituição, que todo concurseiro tem que saber de cor. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso LIMP. O LIMP, esse não pode esquecer mesmo. De jeito nenhum. Esses princípios guiam a atuação e servem de base para o controle também. Faz todo sentido. São as regras do jogo. E falando em controle, como é que se garante que a administração indireta, que tem mais autonomia, siga essas regras e atenda ao interesse público? Como funciona esse controle na prática? Pensando no que pode cair numa prova. Boa pergunta. Autonomia não é cheque em branco, né? Precisa ter controle. Existe o chamado controle finalístico ou tutela administrativa. Quem faz? A administração direta, geralmente o ministério ou secretaria que a entidade está vinculada. E o que eles olham nesse controle? Basicamente, se a entidade está cumprindo os objetivos para a qual foi criada e se está agindo dentro da lei. Mas, importante, não é hierarquia. O ministro não pode dar ordem para o presidente da entidade sobre como administrar o dia a dia. É um controle de finalidade, de legalidade. Entendi. Não é chefia. Não é chefia. Além desse controle finalístico, tem o controle interno da própria entidade e um controle externo muito importante, feito pelo Poder Legislativo com a ajuda dos Tribunais de Contas, TCU, TCS, TCMs. Ah, os tribunais de contas entram aí. E como entram? Eles analisam se o dinheiro público foi bem gasto, se a gestão foi legal, eficiente, econômica, julgam as contas dos administradores. Para quem estuda para concurso, entender os tipos de controle prévio, concomitante, posterior, interno, externo, finalístico e os poderes dos tribunais de contas é vital. Cai muito, tanto em objetiva quanto em discursiva. Então, tentando amarrar tudo. Temos a centralização, que é o Estado agindo pelos seus órgãos, a administração direta, sem personalidade jurídica própria. Isso. E temos a descentralização, que é quando o Estado passa a execução para outra entidade com personalidade jurídica própria, que ele cria ou autoriza. Essas formam a administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Perfeito. A descentralização, em tese, busca mais agilidade, mais especialização, uma entidade focada só naquilo, né? Mas aí vem o desafio. Como controlar essa entidade para garantir que ela continue buscando o interesse público? Por isso a importância dos princípios e dos controles que a gente falou. E tem aquela outra coisa, a desconcentração, né? Que é diferente. Ah, bem lembrado. Desconcentração é dentro da mesma pessoa jurídica. É quando um órgão distribui competências para outros órgãos internos dentro da administração direta. Por exemplo, o Ministério cria secretarias internas, não cria uma nova pessoa jurídica. Descentralização cria nova pessoa. Desconcentração distribui competência internamente. As bancas adoram confundir os dois. Ótima dica. Descentralização cria entidade, indireta. Desconcentração distribui tarefas dentro da direta. Anotado. Bom, acho que assim a gente conseguiu dar uma boa varrida na organização da administração pública brasileira, né? Passamos pela estrutura, pelas diferenças cruciais de direta e indireta e pelas características de cada entidade da indireta, sempre com um olho no que as bancas gostam de cobrar. Isso.
Falamos das autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. E reforçamos também a importância dos princípios e dos controles. Dominar essa arquitetura administrativa, olha, não tem jeito. É fundamental para quem está focado em concurso jurídico, ou AB, mas a verdade é útil para qualquer um que quer entender melhor como o nosso Estado funciona, né? Com certeza. E para quem quiser ir mais fundo, e para concurso tem que fundo mesmo, o material lá sugere os clássicos, né? Maria Silvia Zanella de Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello, Marçal Justen Filho, Carvalho Filho. E claro, lê e relê a Constituição, artigo 37 principalmente, e as leis específicas, tipo a lei das estatais. Exato. E para a gente fechar, deixar uma pulguinha atrás da orelha, né? Algo para pensar além da decoreba da prova, com essa estrutura toda complexa e os desafios que a gente vê todo dia na gestão pública no Brasil, eficiência, burocracia, controle. Onde será que está o ponto ideal de equilíbrio? E equilíbrio entre o quê? Entre dar autonomia para essas entidades da indireta, especialmente as empresas que competem no mercado, para elas serem ágeis, eficientes e, ao mesmo tempo, ter controle suficiente para garantir que elas continuem servindo ao interesse público e não desviem da finalidade. Achar essa medida certa é uma tensão constante no direito administrativo. Um ótimo ponto para a reflexão final. Essa busca pelo equilíbrio entre agilidade e controle na máquina pública. Bom, agradecemos a quem acompanhou a gente nessa análise focada na preparação para o direito administrativo. Esperamos que tenha ajudado a organizar as ideias e os estudos. Até a próxima. Até lá! E bons estudos para todo mundo.